Olá a todos! Hoje o nosso vídeo é um pouquinho diferente. Eu convidei aqui uma grande amiga e psicóloga. Ela é coautora desse livro aqui, ó, Auto Amor. Esse livro fala muito de autoestima feminina, principalmente de mulheres negras. E é exatamente essa a especialidade dessa minha amiga psicóloga. Ela é uma psicóloga clínica e social, né, especializada em relacionamentos abusivos e como a mulher precisa se portar mais fortemente nessa sociedade tão machista que a gente vive. Vamos lá, Cheyane. E hoje, gente, o tema de hoje será sobre transtornos alimentares. Como eu sempre falo, ninguém domina todos os temas, ninguém sabe tudo. Eu não sou psicóloga, eu sou bióloga. Eu domino a parte fisiológica da parada. Mas a parte psicológica desses transtornos, que é fortíssima, né? Eu deixo, então, para uma especialista, né? Que, no caso, é uma psicóloga. Bom, então, como a Paty já me apresentou aí lindamente, né? Falando um pouco sobre o transtorno da compulsão alimentar, né? Nada mais é do que caracterizado por algo que se torna repetitivo, né? Consumir alimentos repetidamente e nem sempre o indivíduo sente fome. Na maioria das vezes não é por fome, simplesmente por uma questão compulsiva mesmo, né? E acaba se tornando muito repetitivo esse ato de ingerir alimentos. O transtorno da compulsão alimentar, ele é muito caracterizado por transtornos mentais, né? Nada mais do que mental. Por quê? Porque, como eu já falei, não é algo fisiológico, né? Não é uma fome, né? Propriamente dita, né? É algo caracterizado seja por uma perda, né? Seja por algo que abalou aquele indivíduo emocionalmente. Inclusive, trazendo para os dias atuais, é mais provável a gente encontrar, né, pessoas com esse tipo de desenvolvendo esse tipo de transtorno agora, na quarentena, né? Que é um momento em que esse indivíduo está completamente isolado, né, da sociedade, do seu ciclo. É um momento também de muitas incertezas, né? E então, aí, nesse momento, essas pessoas, né, esse indivíduo acaba compensando de alguma forma, né? Existem vários tipos de compulsão, né? Tem a compulsão alimentar, tem a compulsão por uso abusivo de drogas, tem a compulsão por uso abusivo de álcool, tem a compulsão até sexual, né? Mas, não saindo do nosso tema, né? Especificamente, nós estamos falando aqui da compulsão alimentar, né? Então, a compulsão, ela vai servir como uma forma de descarga emocional mesmo daquele indivíduo. Aquele indivíduo está sofrendo por algum motivo, né? Eu dei o exemplo da perda, mas não especificamente perda, né? Pode ser por algum outro motivo, e ele vai compensar em algo, tá? E, nesse caso, a compulsão alimentar. E é muito comum vermos pessoas que encontram a compulsão alimentar até pela facilidade, né? De poder abrir a geladeira ou o armário e sempre ingerir alguma coisa, ingerir algum alimento. Dessas compulsões, nem todas, né, é possível visualizar fisicamente, né? Talvez quando a gente fale de compulsão alimentar, ou a gente pense sempre numa pessoa muito magra, né? Que tem cara de doente mesmo, anoréxica, né? Aquela cara pálida. Ou a gente pensa numa pessoa bem cheinha, né? Com sobrepeso, né? Ou até na obesidade. E não é exatamente isso, né? Tem pessoas que desenvolveram o transtorno da compulsão alimentar e que não aparentam fisicamente, né? Isso é possível enxergar através de algum amigo, algum parente, observar, né? Como que aquela pessoa está se comportando, como é que é a relação daquela pessoa com a comida, né? E a compulsão alimentar, ela é tida, né,
infelizmente ou felizmente, não sei, pela sociedade como algo, até entre aspas, né, natural. Mas é natural quando isso não aparenta fisicamente, né? E aí, quando é algo do tipo compulsão por álcool, né, por uso abusivo de álcool, aí as pessoas já se assustam, né? Quando são drogas, as pessoas já se assustam. Quando é sexo também, mas quando é comida, as pessoas até naturalizam, né? E acaba que de uma forma ou de outra, como eu sou psicóloga social, não posso deixar de falar isso, né? De uma forma ou de outra, nossa sociedade, culturalmente, né, tende a incentivar isso, né? Então, se a gente vai fazer, por exemplo, uma confraternização entre amigos, tem que ter comida, tem que ter um petisco, um belisquinho. Então, sempre vai ter, né, para o brasileiro, para o carioca, sempre vai rolar uma comida. Independente do que for, né? Seja em velório, seja em casamento, aniversário, sempre vai rolar comida. Então, esse tipo de compulsão acaba sendo muito naturalizado. Você quer falar alguma coisa, Paty? Eu quero. Eu achei muito legal isso que você falou, que é natural, né? A compulsão é naturalizada. E aí me chama a atenção que, eu não sei se isso é verdade, você vai me confirmar agora, mas a maior parte das pessoas que sofrem por compulsão alimentar, né, por transtornos alimentares, é de mulher, certo? Exatamente. E aí eu a gente estava falando até sobre isso, né? Essa pressão sobre a aparência que a mulher tem que ter. Talvez seja isso que torne o transtorno natural. E não é natural, né? Pelo amor de Deus, todo transtorno é ruim. Qualquer transtorno é ruim. Mas porque esse transtorno específico busca um corpo socialmente aceito, acaba que, ok, esse transtorno, né? Exatamente. E aí as pessoas tendem muito a banalizar, né? Quando a pessoa tem esse corpo, digamos assim, dentro dos padrões, né? Padrões, né? Quase impossíveis, surreais, né? De beleza, de corpo, enfim. E aí acabam banalizando esse transtorno como tudo bem. Então, é algo que a gente tem que estar sempre atento, né? Porque se trata de um comportamento, né? E não simplesmente um comportamento porque o indivíduo quer fazer aquilo, né? Essa semana eu ouvi de uma pessoa, né, que é leiga sobre o assunto, falando assim, mas se com a força do pensamento eu consigo. Não, as pessoas só comem tanto assim na quarentena porque elas querem, é só dizer para o cérebro que você não quer. E não é bem assim que funciona, né? Se trata de uma doença, né? De um transtorno mental. Então, é preciso o tratamento, né? E o tratamento, ele é feito com a psicoterapia e a ajuda de medicamento, né? Psiquiatria também. Certo. Isso aí, se tem algum transtorno, se identificar algum transtorno em si próprio, que é muito difícil, né? Mas se por acaso identificar um transtorno em si próprio, procura ajuda especializada, né? Vamos Exatamente. agora começar a falar dos tipos, para ver se Sim, a vamos. galera se identifica com algum. Sim. A gente tem aí o primeiro, que é o mais conhecido, né? O mais conhecido é o mais falado, é o que mais passa na TV, nas novelas, nos filmes, que é a anorexia, Uhum. né? A anorexia, ela é caracterizada por vômitos, né? As pessoas, elas despertam, forçam um vômito o tempo todo, né? Biologicamente isso é muito problemático, porque a pessoa acaba ficando desnutrida, faltam nutrientes básicos para que as funções vitais aconteçam de forma correta. E psicologicamente? Então, na verdade, assim, tem uma troca, né? Assim, uma. É porque são tantos nomes, né? A maioria deles começa com ia. Então, a anorexia, ela não é exatamente com provocar esse vômito, né? No Hum, caso, o que provoca o vômito seria a bulimia. A hum, anorexia é quando aquela pessoa, né, se restringe muito, né, quanto aos alimentos, tá? Então, aquela pessoa, em algum momento, ela vai comer, normalmente, então, ó, as pessoas que talvez conheçam ela, né, alguns amigos que conheçam esse indivíduo esporadicamente, algumas festas, vai
talvez não perceba isso, né? Mas na convivência é possível identificar através de longos períodos de restrição alimentar. Então, essa pessoa começa a se restringir, né? Restringir sua alimentação baseada em alimentos mais calóricos, né? E aí ela acaba se restringindo tanto ao ponto de ficar longos períodos sem ingerir nenhum tipo de alimento, né? E aí pode chegar, por exemplo, no máximo, para não desmaiar ou para não vir a passar mal, enfim, comer um pedacinho minúsculo, uma azeitona, né? Comer um pedaço minúsculo de queijo, só para não desmaiar, né? Não significa que aquela pessoa não coma nunca, ela come, mas ela se restringe muito, então ela acaba ficando muito, muito magra. Entendi. Então, não necessariamente na anorexia há provocação de vômito. Exatamente. Entendi. Mas, de qualquer forma, pode causar aí uma desnutrição pela falta de alimentação. Isso, né? Isso certo. Mesmo. E essas pessoas, elas vão sempre se enxergar gordas, né? Então, assim, esse processo, o processo de emagrecimento é um processo lento, né? A gente tem que entender, respeitar o nosso corpo, né? Porque o primeiro passo é nos respeitarmos, né? Respeitar o nosso corpo. Então, cada organismo tem um processo diferente, né? Existem pessoas que vão emagrecer com mais facilidade com a mesma dieta, né? Ou regime, enfim, que outras, né? E aí essas pessoas com esse tipo de compulsão alimentar, com esse transtorno, né? Que é a anorexia, sempre vão se enxergar como pessoas gordas, né? Então pode até ser que no começo essa pessoa seja uma pessoa gorda. E aí, conforme o tempo vai passando, ela vai emagrecendo, mas ela não consegue ver uma imagem de uma pessoa magra. Ela continua com aquela imagem de uma pessoa mais gorda, com sobrepeso. E aí, essa distorção da autoimagem é que faz com que essa pessoa persista ainda mais nesse tipo de transtorno. Sim, só para dar um exemplo. Eu tenho uma colega, né, uma conhecida, que ela fez uma cirurgia bariátrica, né? Ela era obesa, fez cirurgia bariátrica. E ela é bem magrinha, assim, ela tem um corpo bem padrão social, né? E ela me falou, uma vez a gente conversando, ela me falou, Patrícia, às vezes eu tenho a impressão de que eu não vou passar pela porta de tão gorda que eu sou. Aí eu falei, caramba, cara, que bizarro, assim, isso é bem psicológico mesmo, né? Exatamente. E aí a gente já emenda na bulimia. Aí na bulimia, sim, há a provocação do vômito, né? A pessoa, como é que é? A pessoa come compulsivamente, depois provoca o vômito para que o organismo não assimile aqueles nutrientes e, consequentemente, não engorde? Então, essas pessoas, né, elas tendem a comer até em excesso às vezes, tá? Elas não se privam, assim como a anorexia, elas não se privam tanto, não existe uma restrição alimentar muito grande. Porém, elas provocam vômito, né? Então, elas provocam esse vômito para expulsar, né? Colocar para fora todo aquele alimento que foi ingerido. E a maior característica, né? A principal característica é esse exagero. Então, quem tem a bulimia, né? Quem tem esse transtorno alimentar, costuma exagerar muito, né? Exagerar bastante na comida. Então, você vê, de um lado a anorexia, que exagera demais na restrição, do outro lado a bulimia, que exagera na quantidade, né? Na ingestão desses alimentos. E aí, logo em seguida, logo depois, essa pessoa provoca o vômito. E uma coisa também que é importante é que, ao contrário da anorexia, né, que a pessoa consegue chegar à magreza, a bulimia não. Então, nem sempre a pessoa que é bulímica, ela vai ser magra, né? Algumas vezes são pessoas com corpo normal, né, aparentemente normal, ou até com sobrepeso, ou até obesas, né? Porque, de uma certa forma, elas querem compensar, né, toda aquela ingestão. Né, ingeriu bastante alimento, entende que precisa perder peso, ou acha que precisa perder peso, na verdade não precisa, e acaba provocando esse vômito, né? E é até mais difícil, então, das pessoas que estão ao redor identificarem. Isso né? mesmo.
E essa coisa de provocar o vômito é particularmente problemática, não necessariamente pela magreza exagerada, né? Mas quando a Uhum. gente provoca o vômito, quando o vômito sobe, né? Quando o líquido estomacal, que é ácido pra caramba, sobe, Uhum. ele sai queimando tudo, sai queimando esôfago, boca, e talvez esse seja um dos principais problemas, né? A pessoa deve desenvolver gastrite, deve desenvolver acidez e até machucados mesmo, Sim. feridas em todo o trato digestório, né? Exatamente, exatamente. Essa acidez pode até trazer, né, alguma doença bucal até, né? Então, é algo prejudicial, né? Não é saudável. Sim, por mais Então, que a pessoa esteja com peso normal, né? É muito problemático, é esse que não dá para identificar. A sim. anorexia a gente consegue identificar numa amiga, né? Numa conhecida. Uhum. E é até importante, foi até bom lembrar agora, que ela não é só caracterizada pelo vômito, não, Hum, tá? O uso de laxantes também, laxantes e diurético, né? sim. Isso me faz até lembrar uma amiga que eu tinha, uma amiga não, uma colega, né, de turma que eu tinha no ensino médio, que ela me deu essa dica, né? Então, assim, a vida inteira, eu falando da minha vida pessoal, né? A minha vida inteira eu tive sobrepeso, né? E isso começou a me incomodar, quando eu era mais nova, não me incomodava muito, mas começou a incomodar depois com a pressão da sociedade, a família sempre falava. Cada vez que eu aparecia na casa dos meus familiares, eu sempre estava mais gorda, sempre. Na visão deles, né? Não sei se eu realmente estava. E minha mãe chegou a me levar já no nutricionista, enfim. Era uma guerra infinita contra a balança. E eu me lembro até que uma colega me aconselhou a tomar laxante, né? Disse Como que se fosse tinha uma coisa super normal. emagrecido. Disse que tinha emagrecido horrores, eu tomando laxante, enfim. Só que não, né? Então, assim, se você não tem uma alimentação saudável, balanceada, né? Não executa, não faz nenhum tipo de exercício físico, enfim, não dá para emagrecer tomando laxantes e compensando na comida, é impossível, né? Então, se a pessoa quer emagrecer mesmo, de verdade, né, ela precisa ter uma alimentação balanceada, né, com todas as informações nutricionais, enfim, o que aquela pessoa precisa, né, para se manter, até para não adoecer. E, é claro, praticar exercício físico, né? Até porque ninguém quer emagrecer simplesmente, né? E como você até deu o exemplo dessa colega que fez a bariátrica, né? E as pessoas não querem também ficar flácidas, né? Então é importante mesmo, né? Fazer exercício físico, né? Se existe esse objetivo, né? De realmente perder peso. Apesar de que aqui a gente está falando de um transtorno, né? Sim. Então, é algo que é uma doença, né? Sim. Não, e o exercício físico, ele é importante para tudo, né? Até para minha enxaqueca. Eu tenho enxaqueca, até para minha enxaqueca, o exercício físico diminui as minhas dores. É verdade, E é aí verdade. o próximo transtorno é exatamente a compulsão alimentar. Se mistura muito com a bulimia, será? Ou A não tem nada a compulsão. ver? Então, a compulsão alimentar, né, é um transtorno que ele pode englobar qualquer outro tipo, pode englobar a bulimia, pode englobar a anorexia e muitos outros transtornos que talvez até fuja do nosso conhecimento, né? Então, a compulsão, como eu falei inicialmente, ela é caracterizada por esse ato contínuo de ingerir alimentos, né? Compulsivamente, né? Então, um atrás do outro. E não necessariamente existe um pedido fisiológico do seu organismo, né? Poxa, tô com fome. Quando a gente tá com fome, o que acontece? O estômago começa a roncar, né? E com a compulsão, não, né? Não existe exatamente esse tempo, esse período, né, do seu corpo pedir comida. Você simplesmente começa a comer compulsivamente. E isso vem, né, deriva de algum desequilíbrio emocional, tá? Algo não está bem, algo não está legal, né? Então, às vezes a gente pensa, mas é só por causa do corpo, né? Não é exatamente isso. Não é só para ter um corpinho bonito. Não, essa pessoa está buscando, né, uma forma de descarga emocional através desse tipo de compulsão, que é a compulsão alimentar. No caso, o transtorno de compulsão alimentar.
É a famosa assaltar a geladeira de madrugada, será? Pode ser, pode ser. Mas pode ser Sim, que não também, né? pode ser que não, exatamente. Porque se torna uma rotina, né? Se torna muito frequente, aí tem que ficar um pouco mais alerta, né? Porque existem pessoas que acabam. Não é saudável trocar o dia pela noite, né? Mas existem pessoas que exercem profissões que exigem mais dela de madrugada. E aí, quando elas estão de folga, digamos assim, elas acabam trocando o dia pela noite e acaba assaltando a geladeira de madrugada. Mas se isso não é frequente, né? Então não tem por que se preocupar. Mas se torna algo faz parte da sua rotina, do seu cotidiano, e aí é algo que tem que ficar alerta. E aí, agora, começam os transtornos que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Né? E eu aprendi agora, que eu estudei para gravar esse vídeo. Porque a gente sempre fala dos primeiros três, né? Anorexia, bulimia e compulsão alimentar. A partir de agora, eu acho que vai ser um tema novo para mim, né? Vamos lá. Agora é o TARI. A sigla significa transtorno alimentar restritivo evitativo. Pelo que eu entendi, é um transtorno que acomete principalmente as crianças, né? E está muito relacionado a criança não querer comer de jeito nenhum determinado tipo de alimento. Sei lá, por exemplo, não quer comer feijão. Por que não quer comer feijão? Porque eu não quero de jeito nenhum, não bota pra mim que eu não como. E aí a criança, porque você, né? Eu dou o exemplo do meu sobrinho aqui. Você só vai comer quando você comer o feijão. Ele é capaz de ficar o dia inteiro sem comer porque não quer comer o feijão de jeito nenhum. Exatamente. Então, eu não sei se todos tiveram. Quando você fala desse transtorno, me lembra muito um filme em desenho. Não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir esse filme, que é o Divertidamente, que fala muito claramente sobre isso, né? Não especificamente, o foco não é a compulsão alimentar, né? Eles tratam de muitos outros assuntos, mas um deles, né, quando o filme, né, mostra como funciona dentro da nossa cabecinha, né? E por que a gente evita certos alimentos. E aí um personagem que aparece no filme, né, é a Nojinho, né? Que quando ela vê um alimento verde, ela faz cara de nojo, né? E rapidamente o nosso cérebro já identifica aquele verde, né, a algo ruim, né? E aí faz cara de nojo, diz que não gosta, né? Isso acontece geralmente na fase infantil. Por quê? Porque conforme o indivíduo vai se desenvolvendo, ele começa a entender que mesmo sem gostar, é preciso ingerir certos alimentos, né? Então, essas crianças geralmente não gostam de alimentos amarelados, né? Evitam sempre frutas e verduras. E é por isso um dos motivos, né, que os pediatras costumam alertar os pais a fazer uma raspinha de maçã e acostumar o paladar daquela criança, né? Porque o ideal, a gente vê sempre no mercado, comercializarem produtos como se fossem especificamente para o público infantil. Só que acabam sendo produtos industrializados, então aquela criança acaba tendo um paladar errado, né? Então, esse tipo de paladar a gente aprende, né? Tudo isso a gente aprende. Então, é importante que, desde muito pequenininho, os pais incentivem a ingestão de alimentos naturais, assim como frutas e verduras, né? E existe até um exemplo, né, falando de criança, mas, né, levando especificamente, né, para essa fase de desenvolvimento. Como eu falei, quando a gente chega na fase adulta ou adolescência, a gente começa a entender que certas coisas são importantes para a gente precisa ingerir alguns alimentos. Existe um exemplo de um jovem de 17 anos que perdeu a visão, né, porque ele só conseguia se alimentar de batata frita e pão, né? Então, assim, é importante que a gente consiga entender isso, né? Ou seja, não passa na fase da infância, né? É bom até para os pais ficarem alertas. Não é algo que acontece naturalmente, é algo que tem que ser incentivado e tem que ser aprendido, né? E será que tem tratamento, assim, um tratamento com psicólogo também, para esse tipo de transtorno?
Sim, seria o psicólogo e um nutricionista, né? Então, assim, essa pessoa vai precisar mudar aí os hábitos dela, né? E aí, dependendo, né, do quanto, do grau, né, dependendo da gravidade da evolução desse transtorno, que é até um nome estranho, é TARI, né? Dependendo da gravidade, pode ser, né, que exista um encaminhamento para o endocrinologista e para o psiquiatra também, porque talvez essa pessoa esteja precisando aí também ingerir algumas vitaminas, né, que talvez, dependendo da fase em que estiver, somente a ingestão, né, desses alimentos não seja suficiente. Sim, principalmente nessa fase de infância, né? Onde o corpo está crescendo com uma velocidade muito maior do que nas outras fases da vida. Então, a alimentação é muito importante. É exatamente isso que você falou. Os pais precisam mesmo estarem alertas, né? Ou responsáveis, né? Pais responsáveis que são responsáveis por aquela criança. Precisam estar alertas para resolver o problema, porque é um problema, né? Não é normal a criança não querer comer, né? Não é normal a criança querer comer uma determinada comida todos os dias, né? Isso é um transtorno. Sim. Um outro transtorno aí é a ruminação. Olha, eu ri bastante quando eu... Sim, não ri, né? Mas eu achei, assim, uma graça quando eu li sobre ele, porque me veio logo à cabeça o gado, né? Que é um animal ruminante. E tem toda uma explicação biológica para o gado ser ruminante, né? Ele precisa desse metabolismo, desse funcionamento aí para ter um máximo de aproveitamento de nutrientes. Mas não, o ser humano não é ruminante, né? O ruminante, no caso, seria a gente regurgitar, voltar, retornar o que engoliu, mastigar mais um pouquinho e engolir de novo, ou então até cuspir, né? Regurgitar, cuspir, depois mastigar mais um pouquinho e depois engolir de novo. E assim, pensando, talvez tenha problemas assim como, por exemplo, a bulimia. A bulimia ela causa, né, pelo pH ácido que volta do estômago, ela causa feridas. Talvez esse seja um problema também, né? Desse transtorno de ruminação. E até um mau hálito, né? Pode ser que essa pessoa comece a desenvolver um certo mau hálito, mesmo escovando o dente. Então, ou seja, principalmente para quem é adolescente, né, que se importa muito com isso, é importante, né, estar sempre atento a esse tipo de coisas. Então, assim, voltando, né, e a gente está falando de um transtorno, então não é nem sempre algo controlável, como as pessoas acham que transtornos mentais é falta de vergonha na cara, e não é. Né? Quando a gente está com diabetes, quando a gente está com, deixa eu pensar aqui, colesterol alto, ou quando a gente está com muita dor na coluna, o que a gente faz? A gente vai no médico, né? E as pessoas tendem muito a banalizar a saúde mental, né? Então, a saúde mental, ela vai interferir também no nosso corpo físico, né? Porque a nossa mente, a nossa cabeça faz parte do nosso corpo. Né? Então, isso vai se mostrar no corpo da pessoa, né? E, como mais um transtorno citado agora por você, é esse transtorno da ruminação, né? Então, assim, ele é diferente de um refluxo, né? Muitos bebês, às vezes até alguns adultos também, têm refluxo, mas não é um refluxo. Mas ele é muito parecido, como você mesma já falou, já mostrou, já explanou aqui pra gente, né, como que acontece tudo isso, né? E às vezes ele pode ser até caracterizado por constipação. O que é constipação? Prisão de ventre, né? Então, assim, ele pode ser caracterizado pela constipação, então a pessoa quer muito ir no banheiro. Você imagina uma pessoa que não consegue ir no banheiro, né? Que não consegue fazer ali, defecar. Né? Então, é algo muito constrangedor, né? Causa dor também. E esse transtorno também pode ser identificado com náuseas, né? Que é aquele enjoozinho, e até por diarreia. Então, diarreias constantes. Então, nem sempre é algo fisiológico, né? Então, às vezes, a gente corre pro médico, né? Faz vários exames, mas não quer aceitar que existe um transtorno mental e a gente precisa cuidar da nossa mente. Sim, saúde, né? O conceito amplo de saúde não tem
apenas relação com a fisiologia do nosso corpo, né? Muitas doenças psicológicas mesmo, elas influenciam diretamente na nossa fisiologia, né? Na deficiência de produção de diversos hormônios, no caso da depressão e da ansiedade, enfim. Isso já é outro assunto. Exatamente. O próximo aí tem um nome engraçado, né? Tem o nome de pica. Pica é o nome de um pássaro que come tudo, né? Ele come qualquer coisa. Por isso que o nome desse transtorno foi esse, né? Então, também, né, muito comum na infância e é caracterizado pelas crianças que comem realmente tudo. Areia, moeda, objetos no geral, alimentos crus. Exatamente. É até engraçado a gente falar isso, né? Porque você deu o exemplo aí de moeda, terra, né? E aí a gente acha que isso só acontece com criancinhas, bebezinhas, né? Porque elas não entendem muitas coisas. Mas, né, pode acontecer em outras fases também da vida. Por exemplo, eu não sei se você se recorda, mas eu tinha um colega, né, na sala de aula que ele comia cola. E a gente já tinha 10 anos, né? A gente já era grandão, já e tal, já perto de completar os 11, né? E ele comia cola, né? E ele achava gostoso. Então, assim, é um outro... Né? Tinha alguém que comia papel também, da nossa sala, não me lembro. Tinha alguém Sim, sim. Sim, eu me lembro que tinha um menino que comia papel. Agora eu também não me lembro quem era, mas o da cola eu lembro até hoje quem era. E assim, eu me lembro que eu falava para minha mãe quando chegava em casa, minha mãe achava que um absurdo, mas eu ficava na curiosidade, né? Mas criança, né? Sempre quer ficar querendo descobrir as coisas e tal. Mas, gente, não são alimentos, né? Então, se não é alimento, não é para ser ingerido. Né? E ali eu não sei, né? Não estou dizendo aqui que ele tinha um transtorno, que esse meu colega de classe tinha um transtorno, não estou dizendo isso. Talvez fosse só uma curiosidade dele mesmo. Mas ele tinha esse costume de fazer isso. Então, pode ser até que tenha sido um transtorno, sim. Então, essas pessoas costumam ingerir moedas, argila, carvão, tecido e até, como você deu o exemplo, papel. Então, tudo que foge, né, do ramo ali alimentício, o que não é alimento e aquela pessoa ingere, pode ser caracterizado assim como esse transtorno, né, de pica. E esses transtornos que são mais comuns na infância, né, o TARI, esse pica, se a família não estiver perto, identificando os sinais, os sintomas, pode ser que esses transtornos se estendam, né, para a adolescência ou até para a vida adulta. Isso é um grande problema. Sim, sim, pode ser que se estenda assim. Então, a pessoa pode chegar a completar 20, 30 anos de idade sem conseguir identificar esse transtorno, né? E aí se torna algo tão natural, né? Tão naturalizado para aquele indivíduo, que ele começa de uma forma sempre muito imperceptível, né? E aí começa a encarar como algo muito natural. Né, até que alguém perceba, até que ele mesmo consiga identificar isso e busque ajuda, né? Então, e aí falando desses alimentos, né? Diferente de culturas, né? Que fazem uso de terra, gerem terra e tal, são pessoas que gerem terra em cerimônias religiosas, então são pessoas, né? Que não é algo religioso, não é algo cultural, né? É algo que se caracteriza o transtorno, né? Então é importante estar sempre atento. Como você deu o exemplo, né? Se os pais não perceberem, existe um grupo de apoio, né? E quem é esse grupo de apoio? São os locais onde essa criança, esse adulto frequenta, escola, casa do avô, casa dos tios, né? Então é bom sempre ter um grupo de apoio, né? E os pais estarem se comunicando com esse grupo de apoio, porque a gente entende que, poxa, é difícil, às vezes os pais trabalham o dia inteiro, chegam cansados e não conseguem observar o comportamento dos filhos. Então, às vezes, a tia ou a vizinha que fica com ele, né, acaba se tornando um núcleo ali, né, que aquela criança acaba criando um vínculo com aquele vizinho, né, com aqueles colegas, enfim. Então, é importante estar sempre se comunicando, né, agora tem um WhatsApp, então dá para mandar um WhatsApp, como é que tá meu filho? O que ele fez hoje, né, só para saber como é que tá o desenvolvimento daquela criança. Sim. Esse outro aí, o próximo transtorno alimentar, ele
tem sido muito comum com essa onda aí de coach, né? Eu tenho percebido muito isso, porque o coach não necessariamente tem um estudo apropriado, né, para falar sobre determinado assunto. Às vezes um coach fala sobre nutrição e não é um nutricionista. Às Uhum. vezes dá conselhos psicológicos sem ser psicólogo, né? Então aí o próximo é a ortorexia, que é o ato de compulsão por alimentos saudáveis, né? É um crime comer uma pizza, por exemplo. Exatamente. Então, essas pessoas, né, como você exemplificou aí com o coaching, né? Então, assim, não sei se é muito claro para todo mundo o que significa coaching. E coaching nada mais é, né, o significado, né, da palavra mesmo, né? É treinador, né? Então, assim, só que ele acaba. Hoje o coaching tem um glamour, né? Então você tem coaching para tudo, para alimentação, para se exercitar, para a vida, na vida pessoal, na vida profissional, enfim. E como você deu esse exemplo, essas pessoas, né, esses indivíduos tendem sempre a buscar alimentos que elas consideram puros demais e acaba se tornando algo extremo, né? Então, assim, pensar numa pizza, né, é quase que um pecado, como você falou, né? Então, assim, deixa eu pensar, num hambúrguer, né? Então, é algo que aquela pessoa começa a encarar como algo extremamente ruim. E realmente, cá entre nós, né? Hambúrguer e pizza não são as coisas mais saudáveis do mundo. Só que essas pessoas tendem a buscar em excesso a pureza desses produtos, né? Então, produtos cada vez mais puros, né? Então, identificando o significado, né, dessa palavra, desse transtorno, né, tem a ver com apetite correto, né? É como se o seu apetite conseguisse identificar alimentos corretos, né? E aí essa pessoa acaba buscando um perfeccionismo, né? Até na hora de ingerir alimentos. Então, assim, isso pode causar muito sofrimento, né, para esse indivíduo, porque essa pessoa acaba se isolando. Como eu falei lá no começo, né? Todos nós somos seres sociáveis, né? Então a gente sempre tem, claro, um é mais tímido, outro é mais solto, desenvolto, mas então a gente sempre tende a querer socializar, né? A gente se sente bem quando temos um grupo de pessoas ali que a gente se sente confortável, que a gente se sente à vontade, enfim. E como eu falei, nós brasileiros, né, temos a tendência de sempre levarmos tudo para o lado da comida, né? Então, confraternizações, reuniões, festas. Então, a gente sempre tem sempre algo para oferecer ali, né? E essas pessoas começam a se isolar. Porque se elas conseguem identificar alimentos que não são puros, né? E isso se torna algo muito extremamente, como é que eu poderia dizer? Isso exige tanto dessa pessoa, né, desse indivíduo, que ela começa a deixar de ir para festas, né? Porque você imagina, ir numa festa de criança e não comer um brigadeiro. Essa pessoa não vai comer um brigadeiro, porque não é um alimento puro, né? Isso deve causar sofrimento, né? Eu acho. Com certeza, com certeza. E aí essa pessoa tende a se isolar, e o isolamento, como a gente tem visto hoje, né, obrigatoriamente não é algo saudável, né? Então é algo que mexe muito com a gente. Nesse momento, a gente está num momento de isolamento por obrigação mesmo, né? Até numa busca de saúde, ou uma busca de não adoecer, na verdade, né? De não contrair o vírus. Mas, né, essas pessoas acabam se isolando mesmo. E isso não é saudável. Então, esse processo de isolamento traz um adoecimento ainda maior. Então, além desse transtorno, pode envolver aí uma depressão, né? E muitas outras doenças mentais, né? Que pode acarretar nesse indivíduo. Certo. E o próximo transtorno é a vigorexia. A vigorexia, pelo que eu entendi,
é o vício por exercício físico. Exercício físico é positivo para diversas coisas, né? Ele é essencial para que a nossa saúde se mantenha positiva, né, num sentido amplo. Mas e quando essa busca por exercício físico se torna doentia, né? O que eu mais escutei nessa quarentena foi a galera falando que estava passando mal porque estava passando mal, sofrendo muito, porque não estava fazendo exercício físico. Muitas até não respeitaram o isolamento social desde o início, justamente porque não conseguia, não era nem sim, porque não entendia a importância do isolamento social, mas simplesmente não conseguia deixar de fazer exercício físico, deixar de correr, sabe? Deixar de fazer alguma atividade física. Exatamente. Esse é um transtorno que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque o saudável e o transtorno, né? O saudável e errado, o saudável e o não saudável, eles andam muito próximos, né? Então a gente falou sobre uma vida saudável praticando exercício, e agora a gente está falando também de uma vida que não é saudável, de uma doença, né? Também praticando exercício. Então, o grande problema começa quando se torna um exagero. Então, essa pessoa começa a exagerar demais, né? Então, a prática de exercícios, né, se torna demasiada, né? E além disso, né, essa pessoa acaba não tendo nada de saudável, né? Porque ela começa ingerindo anabolizantes, suplementos, e isso acaba chegando ao extremo, né? Que é algo que faz mal, muito mal. Então, você pode conversar aí com qualquer pessoa, qualquer atleta que já tenha, né? Atleta que já tenha ingerido anabolizantes, né? Perguntar como é que é o rim dessa pessoa, né? Porque afeta, sim, afeta vários órgãos do nosso corpo, inclusive um deles é o rim. Uma coisa que a gente não falou é sobre quando as pessoas não têm uma alimentação saudável, equilibrada, elas acham que o que resolve é a ingestão de suplementos. Então, elas acabam trocando a alimentação pela ingestão de suplementos. Isso pode ocasionar um monte de danos no nosso corpo, né? Sobrecarregar órgãos como o fígado, os rins. Então, isso também é uma coisa muito problemática. Exatamente. O próximo aí, ele é particularmente interessante, né? Que é a diabulimia, né? Diabulimia, essa palavra, ela junta a bulimia, né? Lá, muito parecida com o início, com a diabetes, que é a doença onde a gente tem um alto nível de açúcar no sangue. E aí, pelo que eu entendi desse transtorno, da diabulimia, a pessoa é diabética, ela precisa tomar, né, a insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e ele funciona como uma escadinha, assim. Ele se liga à célula e faz com que a glicose consiga entrar na célula. A glicose não entra na célula sem a insulina. E glicose na célula é fundamental, porque sem glicose dentro da célula, as nossas células não fazem respiração celular. Se elas não fazem respiração celular, não há liberação de energia para que o nosso corpo funcione, né? Então, nada no nosso corpo funciona sem respiração celular. E aí, essas pessoas, elas deixam de tomar insulina. E aí, ferrou, né? Exatamente. E aí, elas deixam de tomar a insulina justamente para não engordar, né? Para perder peso, né? Na verdade, não é nem para não engordar, é para perder peso. Então, algo que faz parte, né, de uma rotina medicamentosa daquela pessoa, né, que provavelmente... Fundamental para a sobrevivência. Exatamente. E aí deixa de tomar essa medicação, deixa de tomar a insulina justamente por isso. E eu já vi também, inclusive, o contrário, né? Pessoas ingerirem a medicação mesmo, né, usada em diabéticos, né, em pacientes diabéticos, justamente para emagrecer, né? O contrário. Então, assim, algo que é fundamental, né? Que é específico para aquela doença, né? É importante ingerir aquela medicação e esse indivíduo deixa justamente por conta de algo
seja estético, né? Seja algo relacionado também ao transtorno mental, porque já que a gente está falando aqui de compulsão alimentar, provavelmente essa pessoa abusa, né, da alimentação e acaba ingerindo alimentos compulsivamente. Então, de alguma forma, essa pessoa acaba descontando aí, né, deixando de usar a insulina com esse objetivo errado. Sim. O próximo é o drancorexia. Nesse aí, o prefixo drank significa bêbado, né? Então, a pessoa usa as bebidas para, de certa forma, suprir a necessidade de alimentos. Exatamente. E aí a gente entra até também naquela compulsão, né? Olha que nome difícil. Drancorexia, né? É um nome mais específico desse tipo de compulsão também, que também não é o alcoolismo, né? Porque o alcoolismo é uma compulsão, né, por bebidas alcoólicas, né? E é uma doença também, né? E já esse transtorno, né, essa compulsão, existe um objetivo diferente do alcoolismo, que o objetivo é deixar de ingerir alimentos, né, deixar de comer, para fazer o uso de bebida alcoólica, né? Então, assim, ou para combater, não sei, a ansiedade, porque por algum motivo essa pessoa que tem, esse indivíduo que tem essa compulsão, provavelmente tem algum transtorno, seja ele ansiedade, nervosismo, estresse. E aí, para não descontar na comida e engordar, essa pessoa desconta no álcool, né? E às vezes acaba até provocando vômito também, né? Algumas vezes também faz uso compulsivo de medicamentos, né? Então, é uma outra compulsão alimentar, né? Uma outra nomenclatura, né? Diferenciada, até que eu não conhecia, mas que também é muito importante estarmos alertas. E aí a gente vai falando cada vez mais dos tipos, né? Dos 12 tipos aí de compulsão alimentar, e a gente cada vez mais começa a entender o que é mais naturalizado e o que não é, né? Então, assim, lá no começo estava tudo sempre muito tranquilo, tanto que são nomes que todo mundo conhece, anorexia, bulimia, todo mundo já ouviu falar, por mais que não consiga saber exatamente o que é, as pessoas já ouviram falar e sabem que tem alguma coisa a ver com comida, mas outros nomes a gente não conhece, então não é muito falado, né? E aí talvez até banalizado, né? Então é importante a gente entender que alguns são naturalizados e outros não. Certo, é importante dar a nomenclatura, né? Identificar mesmo para que as pessoas talvez até identifiquem isso em si próprias, né? Às vezes a gente faz coisas que não prestam muita atenção, às vezes é normal, enfim. O próximo aí é a fatorexia. Fatorexia vem de fat. Fat em inglês é gordo, né? Com muita gordura. Uhum. Nesse transtorno, a pessoa ela tem sobrepeso, ela está acima do peso ideal para a sociedade, mas ela não se enxerga desse jeito, ela se enxerga magra, ela se olha no espelho e se enxerga magra. Sim. Essa nomenclatura, né, me lembra muito, justamente quando a gente traduz, né, do inglês, então a gente consegue entender esse fat, né, como gordo, como gordura, enfim. Me lembra muito, né, aqueles documentários americanos que aparecem aquelas pessoas super obesas ingerindo alimentos com alto teor de gordura, né, muito calóricos, que é caracterizado até pelo fast food, né? O fast food é um alimento muito gordo, né? Muito gorduroso. E essas pessoas, elas simplesmente vão engordando e não percebem, né? Então a roupa tá começando a ficar apertada, né? O corpo vai mudando muito, né? Porque a gente percebe, né? Depois de uma certa fase, que estamos engordando, né? Quando é 2 quilinhos, né? 4, talvez a gente nem perceba. Mas além disso, a gente começa a perceber que as roupas estão ficando apertadas e essas pessoas não percebem. Então, elas só vão se dar conta quando elas se pesam,
né? E aí depois que se pesam, percebem que ganharam 15, 20, 30 quilos, né? E aí elas começam a ficar, né, impressionadas, desesperadas. Então, esse tipo de compulsão também é caracterizado dessa forma, que a pessoa acaba engordando bastante, né? E acaba não percebendo. Eu acho que todos eles, né, não se percebem, né? Eu acho que isso é comum a esses transtornos. A pessoa tem, não percebe, e às vezes ou emagrece demais, ou engorda demais, ou faz um mal muito grande ao nosso corpo, né? E não percebe mesmo assim. Então, o próximo transtorno aí é pré-gorexia, que é quando qualquer um desses transtornos que a gente já falou está presente quando a mulher está grávida, né? Porque se é um grande problema esses transtornos para o nosso corpo, para o nosso metabolismo normalmente, quando se tem um outro ser sendo gerado dentro do nosso corpo, esses transtornos acabam tendo uma consequência muito mais grave, podendo levar até o aborto, né? Porque o feto, o embrião ou o feto, ele precisa que chegue nutrientes até ele para que ele consiga fazer toda a gênese de tecido, né? Toda a produção, né? Criação e formação de tecidos e órgãos. Exatamente. E aí, durante esse período de gestação, né? Essa mãe, né, que está gerando esse feto, enfim, acaba se preocupando tanto, né, com essa questão do peso, né, de ganhar peso, até porque essa questão da maternidade é um pouco as pessoas têm uma visão muito errada, né, do que é maternidade, né, do que é gerar uma criança. É claro que não específica exatamente porque você está gerando uma criança que você vai comer por 2, por 3, né? Não é bem assim que funciona, né? Mas essas pessoas, né, essa nomenclatura, né, pregorexia, é mais específica para mulheres que se preocupam tanto a ponto de induzir o vômito, mesmo estando grávidas. Né? Então, elas, para permanecerem magras, né, ou para emagrecerem, né, ou não engordarem durante a gestação, elas acabam induzindo vômito, fazendo praticando exercícios físicos até nocivos para o bebê, né? Porque quando se está grávida, quando se está gerando um feto, existem exercícios específicos para aquela gestante, né? E acaba fazendo o uso errado de medicamento, enfim. E não é o indicado, né? O ideal é que quando você está gerando um feto, quando você está gerando uma vida dentro de você, que você busque uma vida saudável para você e para o seu feto, né? Não exatamente comer mais, mas buscar uma vida mais saudável por você e pela criança que se está gerando, né? Até muito comum a gente ver isso em filmes, na família, entre os amigos, né? Que as pessoas costumam fazer isso, né? Acabam engordando muito. É claro que a gente entende, né? Que existe uma grande questão hormonal aí, você vai saber falar um pouco melhor sobre isso, mas já que você está gerando uma vida, né? Existe uma questão hormonal e tal, o corpo muda e muda muito, né? Mas as pessoas acabam colocando a culpa nessa vida que está sendo gerada e acaba comendo além da conta, né? E aí, em contrapartida, né, elas querem compensar com excesso de exercício, né, com medicamentos, com a indução de vômito, enfim. E nessa compulsão, nesse tipo de transtorno específico, engloba muitos outros, né? Engloba anorexia, engloba bulimia, né? Engloba ortorexia. Então, todos os outros transtornos que nós falamos anteriormente, eles podem estar englobados dentro da pregorexia, porque o objetivo dessa mulher, né, o objetivo dessa mãe, dessa gestante, perder peso, né, ou não aparentar que está, ou não engordar muito, né. Então, ela acaba recorrendo a esses métodos, né, a essas compulsões alimentares. E aí a gente acaba, então, esses 12 transtornos alimentares, não sei nem se tem mais, eu desconheço, né? E, assim,
quando eu quis gravar esse vídeo, eu não conseguia ficar só nos principais. Por quê? Porque os outros, eles estão muito presentes na nossa, como você já falou, né? Você falou disso muito bem. Eles estão muito presentes na nossa sociedade e eles são tidos como normais, né? E a impressão que eu tive é que esses transtornos, eles ficaram muito mais à mostra nessa quarentena, né? Essa quarentena, ela expôs muito mais as nossas fraquezas, as nossas tendências a transtornos psicológicos, eu acho. E aí uma coisa que eu queria que você falasse um pouco, só para fechar, que tem muito a ver, deixa eu mostrar de novo, que tem muito a ver sobre o livro que você é coautora. O livro se chama Auto Amor. Que, gente, ó, eu recomendo, tá? Eu queria que você falasse um pouco por que as mulheres, elas são mais acometidas proporcionalmente, né? Por esses transtornos, né? Por essa busca interminável e doentia, porque é muito doentio, a gente estava falando isso no início, né? É muito difícil ser mulher, porque quando a gente grava um vídeo e fala que tá muito maquiada, e grava outro e fala assim, não, teu cabelo tá muito bonito. E caramba, eu não quero saber se eu tô maquiada ou se meu cabelo tá bonito. Eu quero que as pessoas escutem o que eu tenho para falar, né? Eu quero que escutem a minha voz. E é exatamente isso, assim, eu queria que você falasse um pouco por que a sociedade, já que você é especialista nisso, né? Por que a sociedade, ela cobra muito mais das mulheres para ter um padrão de beleza perfeito e, consequentemente, nos obriga a desenvolver esses tipos, né, de transtornos. Bom, então, justamente, né, essa sociedade acaba exigindo mais dessa mulher, né? Porque, historicamente falando, né, a mulher, ela servia, né, para agradar esse homem, né? Então, esse homem, ele vai sempre, essa sociedade, né, machista, vai sempre exigir demais, né, da estética dessa mulher, do corpo dessa mulher, de um corpo perfeito, e não é o mesmo que acontece na maioria dos homens, né? Então a gente consegue entender, né, através disso, né, o porquê da compulsão alimentar ser desenvolvida, né, em sua maioria nas mulheres, né? Porque a exigência social, a exigência externa é muito grande. E aí essa mulher começa a se cobrar muito também, né? Então seria muito fácil a gente conseguisse falar assim, ah, não, mas ele que fique comigo mesmo, assim, da maneira como eu sou. Legal, isso é ótimo, né? Só que, infelizmente, a gente acaba, de uma certa forma, absorvendo isso, né? E a gente acaba se culpabilizando, né? A gente tem aí vários exemplos de relacionamentos que término de relacionamento, não vou dizer relacionamento mal sucedido, mas vou dizer término de relacionamento, em que as pessoas começam a se culpabilizar por conta de ter tido filho e engordado, porque teve filho e o peito caiu, né? E é algo natural. Só que o mesmo acontece com o homem não tem filho, né? E a exigência continua sendo muito grande em cima da mulher. E aí, por conta disso, ela acaba compensando, né? Funciona como uma descarga, né? E acaba desenvolvendo esses transtornos alimentares. Certo. É difícil ser mulher, né? E é mais difícil ainda ser mulher e estar inserida em outros grupos de minoria social. Né? Então é isso, certo? Foi ótimo, esse bate-papo foi muito bom, é sempre um prazer, né? E, gente, se vocês gostaram, curtam, né? Se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo, porque é um conteúdo bacana, é um conteúdo que pouca gente tem acesso, porque a gente falou de muita coisa nova e muita coisa que as pessoas não sabem mesmo. Então, tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau, gente.